Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Fato Jurídico Tudo Mudou. E hoje nós estamos com um tema sensacional. Nós vamos falar de direito militar. Estamos aqui com o Dr. Washington Bezerra, que além de advogado também foi sargento da Polícia Militar. Dr. Washington, muito boa tarde. Muito obrigado, Tagino. Uma ótima tarde. Ótima tarde também para o nosso amigo, né? Dr. Alexandre Volpiani. É isso mesmo, eu sou advogado, sou atuante na área do direito militar, né? Sou especialista em direito militar, sou pós-graduado. Sou mestrando em direito processual constitucional e fiz uma carreira dentro das forças policiais daqui do estado de São Paulo por 17 anos, né? Atuei soldado a primeiro sargento da Polícia Militar e dentro da força eu acabei ganhando, né, esse carinho, esse apreço pelo direito militar, né? Muita gente confunde um pouco, né, o direito militar com o direito penal militar, né, que seria um ramo dentro do direito militar, mas basicamente eu atuei em sessões de justiça e disciplina, em plantões de polícia judiciária militar, que é como se fosse uma delegacia de polícia da Polícia Civil, só que de crimes militares, né? Então a gente chama de IPPJM, né? E trabalhei também na Coordenadoria de Assuntos Jurídicos da Polícia Militar. Após esse vasto período, né, da minha carreira como militar dentro dessas áreas, eu já tinha terminado a faculdade, feito a prova da OAB, só que não podia advogar. Aí chegou um dia que eu precisava decidir, né, entre a carreira militar e a advocacia acabou falando mais alto. Sensacional. Também estamos aqui com o Dr. Alexandre Volpiani. Volpiani, que é prata da casa aqui. Volpiani, boa tarde. Valeu, Targino. Obrigado por mais essa oportunidade. Conheci o Washington enquanto estava dentro da gestão da OAB, ainda como nos direitos humanos, se eu não me engano. E o Washington, nós conseguimos trazer o Washington, Caccioli, Sim, que também é uma mente muito bacana no direito militar, para palestrar na OAB, e eles vieram várias vezes e ficamos amigos, né? O Dr. Washington Bezerra, também conhecido como Dr. Milico, que é nas redes sociais, são perfis de muita visibilidade, que compartilham muita informação para quem é da área. E o Washington sempre teve essa coisa legal de dividir o conhecimento dele, trabalhar com muita gente, ensinar muita gente ali a trabalhar dentro das áreas que ele exerceu ali dentro. Ensinar não, né? Mas dar os toques, dizer da rotina. Porque o direito militar, Targino, é muito fora da nossa realidade da advocacia normal. Então, eu sou criminalista, mas eu não tenho o mínimo de vivência lá dentro. TJM é totalmente diferente do TJ. E todos os trâmites que existem dentro das forças militares, sejam elas a Polícia Civil ou as próprias Forças Armadas, cada uma tem as suas internas, né? Que a gente fala. E é um ramo totalmente diverso do que a gente conhece. E é muito interessante de se ver. É muito bacana. Eu participei de congressos de direito militar onde eu palestrei, mas como direitos humanos, por exemplo, com o Santana, com o Washington, Caccioli, a Mariana Silvestrini, que já esteve conosco. Essa galera do direito militar é muito bacana e a gente aprende coisa muito nova com eles. É muito diferente, muito bacana. Muito bem. Olha que interessante, eu estou aqui com uma celebridade. Agora que eu associei o Dr. Milico, eu não sabia, não. É teu aquele perfil, então? Eu realmente não sabia. O Volpiani comentou que viria o Dr. Milico para cá, mas eu não associei hoje aqui. Bacana. É um perfil legal, estou seguindo, inclusive. Washington, traga para a gente, por gentileza, contextualize o direito militar para a gente. Explicar exatamente isso que o Volpiani falou, que é uma área bem diferente. Mostra para o advogado, mostra para nós aqui, advogados comuns, qual que é o tchan ali do direito militar. Foi interessante você ter falado isso de advogados comuns, né? Porque é óbvio que o advogado que atua no direito militar é um advogado comum, né? Ele não precisa ter digamos assim, uma peculiaridade dentro da instituição OAB para atuar como advogado.
Mas é interessante você falar disso porque eu costumo chamar de micronichos, né? Quando você tem esses nichos que são muito pequenos e muito difíceis de entrar, para que uma pessoa que não tenha tido nenhum tipo de vivência, né, dentro de um micronicho desse, é interessante que ele, de alguma maneira, se associe, que eu digo no sentido de se aproxime de advogados que atuam nessa área, né? Porque, bem no começo eu comentei que muita gente confunde o direito militar com o direito penal militar. Por quê? Porque o direito militar ele é um pouco mais amplo do que o direito penal militar. O direito militar ele abrange tudo que faz parte da vida do militar. Então, por exemplo, se você é um profissional do direito que atua na área previdenciária de militares, das Forças Armadas ou da Polícia Militar, você está atuando no direito militar, só que é um ramo, o ramo previdenciarista do direito militar, que possui regras completamente diferentes da Previdência Comum, não é verdade? Então, por exemplo, o direito administrativo disciplinar, nós sabemos, né, que as instituições Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícias e Bombeiros Militares, possuem como base lá no artigo 42 da Constituição Federal a hierarquia e disciplina, né? A hierarquia e disciplina, então a gente sabe que é muito mais rígido, né, os processos administrativos disciplinares dessas forças policiais e militares do que qualquer outro tipo de instituição, sei lá, no Correio ou no TJSP, né, para os servidores, etc. Então, o advogado, por exemplo, que tem predileção para direito administrativo, eu gosto, doutor, direito administrativo, é muito legal. É interessante para ele atuar no direito militar, porque o direito disciplinar militar é muito forte, muito forte. Só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, somando efetivos, né, do Exército, Marinha Aeronáutica, Bombeiro e Polícia Militar, são mais ou menos 150 mil pessoas. Então, são 150 mil potenciais clientes para a sua atuação. Aí, mas ainda assim é muito pouco comparado à população civil comum. Concordo, é muito pouco. Só que quantos especialistas em direito militar nós temos no estado de São Paulo? Especialistas de direito, né, que possuem ali um diplominha para colocar na parede e dizer, não, eu fiz pós-graduação em direito militar, temos muitos. Mas que atuam mesmo hoje é mais ou menos uns 80. Bacana. Então, 80 advogados para 150 mil pessoas é um número interessante para advogar. Então, se você... É ramo, né? É um ramo. É um ramo. É um ramo. Sim, só que eu já multipliquei por 2, porque se você pensar que são 150 mil militares, mas tem um subnicho lá dentro, que é direito previdenciário, são 150 mil que vão usar o direito previdenciário militar. Exatamente. Só que já multiplica por 2. Aí você já pode multiplicar por 3, porque eles também vão ter pendências, digamos assim, ou necessidades no direito disciplinar. Olha aí. Então, Entendeu? nós estamos falando de 450 mil para 80. Possibilidades para 80, Exatamente. 80 advogados. E fora que, assim, né, nós estamos falando do ramo, né, mas se nós formos falar de negócios, né, que eu acho que o fato jurídico também traz uma perspectiva do negócio, né, como um profissional de advocacia, você não pode esquecer que uma vez que você ganha confiança do cliente, automaticamente ele quer que você faça toda a vida dele. Então, ele traz para o seu escritório o divórcio dele, ele traz para o seu escritório o problema familiar, ele traz para o seu escritório as questões de consumo e por aí vai. Então, assim, as possibilidades são infinitas, mas os profissionais na área não, entendeu? Então, como os profissionais são finitos e as possibilidades são infinitas, é um ramo, no meu ponto de vista, muito bom. Sensacional. E Uma aparentemente coisa que eu tem vi- lealdade, né, Perdão, Valpena. Tem Imagina. lealdade nesse mercado, né? O militar acaba ficando com o advogado mesmo. Sim. Se ele cuidou de uma questão disciplinar, vai fazer meu divórcio. E divórcio realmente é um negócio que é corriqueiro ali no meio militar. Sim. Ou não. Sim, Aparentemente é. Então hoje em tem dia eu acho muito que no meio da trabalho. sociedade, né? Na sociedade. Até porque a gente não pode esquecer que os militares eles sofrem das mesmas preocupações que a advocacia. Eles são muito desamparados na questão psicológica. A gente tem uma taxa de suicídio como nunca ouvimos na história. E afastamentos psicológicos, psiquiátricos, de doença. De acidentes ocorrem demais também e é bastante difícil. Mas o que eu ia perguntar é uma área que eu tenho observado com o tempo,
E eu vejo muitas ações coletivas, por exemplo, dos RETPs da vida, que é Fazenda incorporações. Targino, são processos enormes, você não tem noção. Verdade. Processos assim que significam a vida inteira e o futuro desse policial, só que eles entram em conjunto. Então, para o advogado que está fazendo aquilo, se obtiver êxito, também é um processo da vida cada vez. Explica pra gente essa área aí que pouca gente conhece mesmo, porque eu vejo 3 escritórios hoje atuando, mais ou menos. Não que eu tenha olhado tudo, né? Mas os que eu reparei são 3 escritórios. Essas incorporações são o quê? Então, esse ramo, né, pro pessoal entender do que nós estamos falando, é o ramo da fazenda pública. É um ramo realmente promissor dentro do ramo do direito militar. Eu incluiria dentro do ramo do direito militar, mais por ser, pela conexão que há em relação ao policial com o advogado, que propriamente a matéria. A matéria nós sabemos que é processo civil, Sim. né? Ela não tem uma, digamos assim, uma conexão direta com o direito militar, em tese. Por quê? Porque muitas das vezes ela é uma ação de fazenda pública, só que se o advogado não tiver o traquejo das normas, das leis, dos decretos que regulam a existência da Polícia Militar, a existência, por exemplo, de um determinado bonificação do policial militar, vou dar só um exemplo, só a título de curiosidade. O policial militar, por exemplo, que ele é encaminhado da unidade que ele trabalha para fazer um serviço extraordinário de forma compulsória, não como se ele tivesse voluntariado, e for mais de 80 quilômetros de distância da unidade dele, ele tem direito de receber uma diária chamada diária de diligência. Essa diária de diligência, o próprio decreto já faz o cálculo, né? Tem um cálculo para poder fazer. A Polícia Militar, na grande maioria das vezes, né, o sistema financeiro de pagamento da Polícia Militar paga de forma errada. E aí, pagando de forma errada, quando o advogado possui um traquejo dentro do ordenamento interno da polícia, né, ele consegue perceber que foi calculado de maneira errada e ele consegue fazer ali uma ação que muitas das vezes pode girar um valor baixo, digamos assim, né, um valor não muito alto. Só que quando a polícia faz isso, ela faz isso com milhares de pessoas, com centenas de pessoas. Então, um advogado que possui esse traquejo consegue também atrair pessoas, né, desse ramo, muitas pessoas desse ramo, ele consegue fazer ações como essas, por exemplo, né? Eu não vou citar o nome das associações, mas tem algumas associações que o Volpiani comentou, tem umas 3 aí que fazem, eu vejo que fazem. Tem um pouco mais, mas de um modo geral, o que eles costumam fazer? Eles estão sempre muito atentos à folha de pagamento da Polícia Militar. E a Polícia Militar, em algum momento, vai dar aquela deslizada. O que ele faz? Eles associam, porque não é um escritório de advocacia, né? É uma associação dos praças, associação dos oficiais, etc. Eles atraem essas pessoas com outras coisas além da advocacia, como, por exemplo, pousadas e etc. E aí eles mandam e-mails para os seus associados e falam, ó, nós temos uma ação que é disso, disso, daquilo. E aí o policial militar se interessa e começa a associar. Isso realmente pode mudar a vida, porque nós já vimos ações, por exemplo, de adicionar o local de exercício milionárias, ações milionárias, que realmente pode mudar a vida de um advogado de um dia, entre aspas, né? Com muito trabalho, mas do dia para a noite. O senhor tem uma associação ou um escritório jurídico? Não, eu tenho escritório de advocacia. Isso. Na verdade, eu me referi realmente a advogados, porque as associações eu conheço também, não sou muito fã disso. Eu acho elas mas eu me referi a um ou né? outro advogado que eu conheço. As associações existem, os policiais que querem se associar pagam por mês. Nem sempre elas oferecem nenhum benefício, a não ser o quê? Se o policial tiver problema, vai ter um advogado para defendê-lo aí, eventualmente, e são nas multimilionárias ocorrências. essas associações. Sim, Algumas delas sim, aí que a gente conhece. Agora, para o advogado que tem um escritório jurídico como o senhor, não sei nem se está na pauta aqui ou está na sequência.
iniciar um trabalho em direito militar e concorrer com essas associações. Lembra? Eu comentei que o militar ele tem essa questão de lealdade. Então ele paga lá para a associação X, não vamos fazer propaganda deles, Aham. que nem é um escritório jurídico, mas são só advogados trabalhando lá e tal. E ele não se desvincula de lá. O mercado é pequeno para eles, né? Sim. Para esse mercado. Sim. Como que ele faz para conseguir conquistar esse cliente para o escritório dele que está começando, ou então para o escritório pequeno ali? Eu Concorrendo. responder essa pergunta me dá até um medo de parecer ser um pouco piegas, assim, né? Mas a real é que o principal ponto dentro da resposta dessa pergunta é que essas associações, como o senhor mesmo falou, elas atuam de uma maneira meio que predatória. Sim, Só que agressivo. para você atender de uma maneira predatória e agressiva, não tem como você fazer isso com pessoas. Então você começa a fazer o quê? Delegar, por exemplo, o atendimento para robôs. O cara mandou uma mensagem, o cliente mandou uma mensagem, vai aparecer para ele, olá, não sei o que, lá, 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 lá. Se você não sei o que lá, aperte o 1, coisas do tipo. E eu não sei outros nichos que eu não atuei em outros nichos, né? Mas o nicho, o militar, ele gosta do olho no olho. Ele gosta de ouvir a voz de uma pessoa, ele gosta de saber que um ser humano está cuidando do problema dele, entendeu? Porque é uma pessoa que lida com vidas, é uma pessoa que lida com liberdade, é uma pessoa que lida com situações de extremo estresse, né? Então, esse tipo de cliente, ele gosta do tete a tete. E a melhor forma de, eu não digo de bater de frente, porque, óbvio, é como você falou, é predatório. Mas diferentemente de bater de frente, mas você conseguir criar uma estrutura para que você possa atuar com tranquilidade, porque eu acredito que o maior problema da advocacia é você não ter a tranquilidade de você sentar no seu escritório, fazer uma petição com qualidade, porque você está pensando no dinheiro. Você está pensando que você precisa pagar o escritório, está pensando que você precisa pagar os seus funcionários. Então, quando você não tem essa paz, né, digamos assim, você acaba tendo uma certa dificuldade na advocacia. E a melhor maneira que eu consegui de fazer isso é fazendo um atendimento extremamente personalizado, né? Hoje eu prefiro ter menos policiais para que sejam meus clientes para eu dar uma qualidade melhor, porque eu sei que vai ter retorno, né? Vai ter retorno. E esse é um ponto, né? E o outro ponto que eu coloco, que eu vou até pegar um gancho, né, do podcast anterior de vocês, né, que eu assisti, então esse eu posso falar, é que hoje é interessante você não estar fora das redes sociais. Como o senhor mesmo comentou, é uma celebridade. Não tem. Quem está assistindo não tem nada de celebridade, tá, gente? Eu tenho uma página muito pequena, muito modesta, só que é uma página engajada, né? Hoje, por Conhecido. exemplo, se você vê, por exemplo, digamos assim, alguns famosos de redes sociais, o cara tem 1 milhão, só que ele tem 1 milhão porque ele faz, por exemplo, sei lá, rifa de BMW. Cara, quem compra uma rifa de BMW tem um jovem de 16, um 17, um cara de 40, um senhor de 60, não tem idade. Então, na verdade, ele não tem um público, ele tem um produto, né? Ele não tem um público. As pessoas que olham a minha página, que seguem minha página, ou elas têm interesse no direito militar, ou elas têm interesse na minha advocacia. Então, se você é um jovem advogado que tem interesse, que gosta do direito militar, quer atuar no direito militar, não saia, não se esconda das redes sociais. É muito importante que você esteja lá e que mostre conhecimento, que mostre que, ó, eu entendo, eu estudei direito militar. Eu entendo das normas internas da polícia, eu estou atuando, né? A gente sabe que a OAB ela tem muitas regras, né, para até se proteger, né, inclusive dos predadores, né? Então, Imagina se não tivesse, né? imagina se não tivesse, Que a verdade. gente, o que você disse foi bem dito. Teríamos Saul Goodmans aqui, né? Não sei se você conhece a série e tal, mas é a série Seria. colocar outdoor na rua, né? Ainda eu estive nos Estados Unidos, você vê, Né? bateu o carro, ligue para call to number. É predatório o negócio, ou seja, lá se sobressai quem tem o poder aquisitivo muito alto. Exatamente. E aqui seria a mesma coisa, mas quando você falou da questão predatória de algumas associações, é mesmo. Porque quem quer ser independente, o caminho é mais difícil.
O Washington quer trabalhar com policiais militares. Onde ele tem que estar? Que evento que ele tem que estar? Né? Sempre que eu tenho eventos na Polícia Militar, não é minha área, mas eu tenho muitos amigos lá. Washington, vamos comigo. Mariana, vamos comigo. Verdade. Todos, Santana, vamos comigo. Eu chamo todo mundo. Que é interessante. Você tem que conhecer quem? Policiais militares. Eu acho que eu ganharia um dinheiro se eu fosse do militar, porque eu conheço padrinho de casamento meu, policial militar, sargento. Tenho um monte de amigos na Polícia Militar. Sou amigo titulado, um dos únicos de Osasco, eu acho. Ainda mais de direitos humanos que tenho certificado, amigo da Polícia Militar. Muito legal. Mas nunca atuei na área, não. Porém, o Washington, o que ele disse é muito legal. Porque tudo que a gente veio falando em outros podcasts, da necessidade do advogado ser um ser social, pessoalmente e virtualmente. É muito importante, é o diferencial hoje em dia. E o doutor Milico, eu acompanho faz muitos anos, né? Ele era o sargento Washington. E ele, lógico, o Washington compartilhava ali, ele deu palestra na OAB sendo sargento. Porque ele entendia já do processo disciplinar da época, a gente tinha esse foco. Acho que até na Anhanguera você fez aquele congresso. Verdade, eu fiz. Washington, a gente promoveu Targino, a gente promoveu um congresso na Anhanguera. Foi legal. Tava a polícia militar inteira de Osasco ali. Verdade. Tinha mais de 1.000 pessoas, né? Tinha mais de 1.000 pessoas. E, cara, aeronáutica, exército, todo mundo junto. Foi Imagina, muito legal. Esse evento foi interessante. Vou É. discorrer rapidamente, assim, né? Eu fazia muito pouco tempo, assim, que eu tinha a página, né? E aí nós fizemos amizade, né? Sim. Graças à doutora Mariana Silvestrini. E chegou num evento, inicialmente a proposta, quando eu fui convidado, era assim, ó, são jovens da faculdade que não sabem o que é direito militar, né? Então, eu falei, ó, legal, né? Tá ali terceiro, quarto ano e tal. Se você fala dar uma escapada, assim, alguma coisa, tranquilo, né? Só que eu nunca gostei de fazer isso, então me preparei. Só que eu me preparei para alunos da faculdade que nunca ouviram falar de direito militar. Beleza. Eu tô lá sentadinho e tal, aí daqui a pouco começa entrar uma fila de policiais, aí outra fila, outra. Então eles reservaram, acho que as quatro primeiras fileiras, assim, do auditório da universidade para militares. E lotou, assim, eu falei, caramba, cara, um monte de chefe meu lá, assim. Oficial pra caramba. Eu falei, caramba, cara, e agora? Se eu dar uma rateada, e o cara? doutor Milico dando palestra pros oficiais. Cara, ele merecia. E arrebentou, hein? Ele, o Cachioli, que era cabo. Verdade. Cachioli era cabo também. Ele dava aula no Legale, né? Sim, verdade. E agora o Cachioli reformou e tá vindo para nós aí, para advocacia também. Então que assim, precisa estar onde para advogar nessa área? Como não, Alexandre, você é criminalista, você tá onde então? Não é bem assim, né? Mas na área militar, especialmente, você precisa conhecer militares e ser bem falado, ter a sua imagem vinculada à advocacia, à defensoria dos militares ou à defensoria dos direitos deles, em todos os nichos que ele disse, porque o campo é grande. A concorrência, ela não é muito grande aparentemente, mas porque a qualidade desses em torno de 80 é altíssima. É a Mariana, que já esteve aqui, que fez mestrado lá na Argentina, é o Washington, que está fazendo mestrado, o Cachioli, que já deu aula em curso pré-exame. Isso para advogado, hein? O cara do militar dava aula para quem queria prestar OAB e fazer especialização. Tem o Nacarrarada, é isso? Tem o cara foi oficialzão da PM, conhece todo mundo. Você entra no Instagram dele, é só foto na rota. Que ele é extremamente especializado. Então, o Capano de Santo André, porque a gente é da mesma comissão lá, eu sou parte de uma comissão da OAB Santo André, que ele preside. Só cara bom. Então, é uma área que tem pouca concorrência, mas o nível é alto. Altamente especializado. Tem que estudem bem, colhem no Washington, na Mariana, para aprender, andem com eles. Coisa que é o certo do advogado, né? Tá com alguém
mais experiente para aprender. Isso é o ideal. Nem sempre é possível. Eu sei que não é difícil, mas se for possível, façam. Porque é o diferencial que eu tive, por exemplo. Eu pude ter uma referência enquanto na faculdade e depois de formado como advogado. Eu tive essa chance. Poucos têm, é muito difícil, mas se tiverem, agarrem, porque é importante. É verdade. Sensacional. E por que doutor Milico? Agora não está nem na pauta isso aqui. De onde vem isso aí, doutor? É interessante porque eu era sargento da Polícia Militar e todas as oportunidades que eu tive de palestrar e de dar aulas, eu sempre gostei muito. Então eu coloquei na minha cabeça, um dia eu serei professor, né? E depois que eu virei sargento da polícia, eu tive a oportunidade de dar aula na formação dos policiais, na escola de formação de policiais. E dei aula de direito, já era formado em direito, né? Quando eu estava dentro da instituição. E dei aula de direito penal, dei aula de direito administrativo, dei aula de direito constitucional também. Enfim, dei vários tipos de aula. Só que lá é distribuído os professores, porque, por exemplo, uma turma tem 2.700 alunos. Não tem como um professor dar aula de direito penal para todos os 2.700. Então, são muitos professores que subdividem e geralmente pegam no máximo 2 pelotões para poder dar aula dessa matéria. E aí eu dava as aulas e os alunos chegavam para mim e falavam, pô, sargento, a aula do senhor é muito boa e tal. Não tem como o senhor dar aula também pro meu pelotão? Aí eu falei, não tem como, não sou eu que escolho isso. O coordenador, ele escolhe quais pelotões que eu vou dar aula, não tem como. Aí um aluno meu, há muito tempo atrás, 2017, se eu não me engano, ou 2018, ele chegou para mim e falou assim, o senhor poderia dar algum tipo de matéria para a gente pela internet. Só para vocês terem ideia, eu não tinha rede social. Minha única rede social era o WhatsApp. Aí eu falei assim, pô, mas eu nem sei como é que faz isso. Aí eles falaram, o senhor pode fazer assim, assim, o Instagram, ele tem uma função assim, assim, assim. E explicaram, né, sobre as lives e tal. Eu nem sabia como é que era. Eu falei, tá bom, então. Aí eu falei, pô, cara, se eu colocar o meu nome lá, Sargento Washington, a instituição Polícia Militar vai vir falar comigo alguma coisa. Eu falei assim, você tá querendo, né, se crescer em cima da instituição e tal. Aí eu falei, pô, e esse não é o objetivo, eu só quero dar minha aulinha e tal, os alunos gostam, beleza. Então eu não tinha nenhum objetivo grande com a página, essa que é a verdade. Só que aí eu falei assim, pô, então eu tenho que colocar um nome fictício. Aí eu falei, pô, podia ser doutor alguma coisa, né? Porque aí um pouco do direito, né? Uma palavra que tratasse de direito e uma palavra que tratasse do militar. Aí eu falei, doutor militar. Eu falei, não fica legal. Não. Não tem liga, não tem liga. Então eu preciso de alguma coisa melhor. Eu falei, pô. Aí eu lembrei quando eu comecei a fazer faculdade de direito, eu era recruta, né? Soldado recruta. E aí tinha um cabo que, quando eu comecei a estudar, ele me chamava de doutor. E aí, doutor, não sei o quê. Aí ficava fazendo perguntas de direito e sempre me chamava de doutor. Aí eu lembrei disso. Eu falei, pô, podia ser doutor militar. Aí eu falei, pô, também não dá liga, cara. Também não dá liga. Aí eu lembrei, pô, militar, o pessoal costuma chamar o militar de milico. Aí eu falei, pô, doutor milico fica legal. Aí eu coloquei doutor milico, era uma logozinha bem simples e tal. E aí depois um desenhista amigo meu fez uma logo um pouco mais rebuscada. E aí virou doutor milico, né? E nessa página, inicialmente, a única coisa que tinha as postagens era, eu fazia uma chamada, live da matéria tal, dia tal, hora tal. Só isso. E postava. Aí chegava no dia, eu entrava ao vivo e começava a discorrer. Quando começou a realmente, né, engajar com policiais assistindo o tempo todo, assim, eu cheguei na véspera da prova, eu fiz uma live, eu fazia lives, né, na véspera da prova. Eu cheguei à meia-noite, 1h da manhã, tá fazendo uma live assim, e ter 400 pessoas online, assim. Eu falei, caramba, que loucura, cara, 400 pessoas ao vivo, por quê? Porque eles iam ter para 7h da manhã. E todo mundo ia passar a noite inteira estudando mesmo. E ninguém ia dormir, só que eles iam estudar a apostila. Aí, eu acredito né? Eles deviam pensar, se eu vou passar a noite inteira lendo a apostila para fazer a prova, eu passar a noite inteira escutando esse cara. Sim. E aí começou, tinha lives tipo meia-noite, 1h da manhã com 200, com 300. Depois você 400. postou algumas coisas com relação ao trabalho, né? Algumas partes do trabalho. Isso hoje hoje não, já faz um tempo. A população tem muito interesse no trabalho operacional mesmo, do que acontece. E aí aconteceu isso, né? O foco era ajudar alunos a estudar direito.
E aí acabou indo para essa vertente da página, como o Volpiani falou, que era o quê? Pessoas que tinham interesse em ser policiais e queriam saber a rotina policial, o que ele tinha que estudar e etc. Aí eu comecei a falar um pouco de direito e um pouco da rotina policial, e um pouco de como ser policial. Só para vocês terem ideia, rapidamente, eu já cansei de ver policiais formados e falar assim, ó, eu sigo o senhor desde civil. Eu tinha interesse em ser policial, eu fiz o concurso porque eu gostava da página do senhor, passei e hoje eu sou policial. E o curioso é que você foi, vou chamar de você, porque eu imagino que nós sejamos Sim. contemporâneos Sim. aqui. Você foi totalmente disruptivo. Você não seguiu aquela seriedade de uma corporação e nem a sobriedade da advocacia. E criou uma coisa que parece até uma brincadeira, doutor Milico Mas você e tal. sabe que o doutor Isso foi Milico, muito legal. ele é precursor do que está ocorrendo hoje. Ele foi um dos primeiros, né? A página dele, eu acho que bateu. Teve uma época que estava muito alto o número de seguidores. Sim. Mas o Washington que começou com essa coisa de mostrar o dia a dia da polícia, de falar de direito militar. E hoje a gente vê uma febre disso. Verdade. A gente vê uma febre do quê? Dos rocans que filmam perseguições, Sim. das abordagens, que a gente vê demais isso. E quando o Washington começou isso, ninguém É fazia. verdade. E é isso que eu queria dizer. É sensacional, porque é o que destaca, né? Seja o profissional do direito, seja o profissional de qualquer área, e nós precisamos destacar o profissional do direito de alguma forma. Não condiz com você. A página, para quem olha aqui, eu não conhecia, né? Você olha aqui, não condiz a página, mas é totalmente disruptivo mesmo. É algo que você tirou da caixinha, furou a bolha Sim. e tá lá. Parabéns, Foi sensacional. Foi vanguarda, um dos vanguardas disso daí. E a Legal. gente, e provavelmente, foi graças a isso que a Mariana chegou nele e ele chegou aqui hoje. É verdade. Possivelmente. Hoje a gente tá junto na rádio, tá aqui, tá junto em várias situações. Verdade. Por causa Possivelmente. disso. Verdade. Doutor, nós já estamos caminhando aqui para o nosso finalmente. Os minutos finais passa bem rápido o podcast. É verdade. Parece que não, mas Verdade. é muito rápido e tem muita coisa ainda para a gente tocar no assunto. Mas eu queria que o senhor fizesse umas considerações finais, passasse um recado para os advogados que querem militar nessa área, que querem advogar nessa área. Enfim. E um até breve, né? Dá um sim. até breve, porque você volta. Se a gente tem inquérito para falar, tem um monte de coisa para falar aí. É verdade. Bom, o jovem advogado, né, ou até o advogado veterano, mas que às vezes está com interesse de acrescentar um nicho Pode falar para aquela câmera ali. que está querendo acrescentar um nicho na carreira dele, ou o jovem advogado que quer começar e não sabe como começar, é imprescindível. Não fuja das redes sociais, não se esconda. Todas as pessoas possuem alguma coisa para ensinar. Todas as pessoas. Então, se você está estudando direito militar, está fazendo uma pós-graduação, eu tenho certeza que alguma coisa que você aprendeu hoje em sala de aula, você pode passar isso para pessoas que não sabem, que sabem menos do que você. Então, não se esconda, tá? Olhe para a câmera, fale com ela, fale com um possível público, porque acredite, um dia a minha página teve um único seguidor, né? Então, outras pessoas vão gostar do jeito que você fala, como você fala, o conteúdo que você traz, e aos poucos você vai engajando. E eu tenho certeza que com um bom profissional que você pode ser, com informações que você pode trazer para o seu cliente, e principalmente com personalidade, né? Se você tiver personalidade combativa dentro da advocacia, o policial militar perceber que você é um escudo de proteção contra, né, a arbitrariedade do Estado, eu tenho certeza que você vai dar certo na advocacia militar. Sensacional, doutor. Doutor Volpiani, considerações finais. Agradecimentos apenas. Satisfação enorme estar aqui de novo. Satisfação estar contigo, meu parceiro, meu amigo. Que seja a primeira de muitas, como nós estamos dizendo a todos, né?
Todo mundo tem muito a acrescentar aqui, a dividir, com certeza você está dentro deles. Que volte outras vezes para a gente abrilhantar aí o nosso projeto, que é maravilhoso, e para a advocacia, onde ela tem voz. Aqui tem voz. O tempo é pequeno, na verdade. Nós precisávamos de um podcast de 2 horas por pessoa para poder abrir bastante. Mas com o tempo, acho que a gente vai melhorando essas questões e vai tendo outras inserções. Quero agradecer a sua presença, Dr. Volpiani também, e a todos vocês que acompanham o Fato Jurídico, pedir para que sigam o Fato Jurídico nas redes sociais. @ do Dr. Milico é... @Dr. Milico. E tem o Washington também. Dr. Ou Milico. do escritório, que é @Washington_BZ. Maravilha. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.